Então, o conteúdo agora é intervalos, né? Que além dos subconjuntos dos números reais, né? Já estudados, outra grande importância da matemática são aqueles definidos por desigualdade, chamados intervalos reais, né? Que seria o intervalo entre dois números. Um intervalo fechado pode ser representado colchete dos dois lados, né? E os dois números aqui separados por uma vírgula. Digamos, o intervalo entre 2 e 3 seria assim: intervalo fechado entre 2 e 3. Isso quer dizer o quê? Que esse intervalo aqui seria os números compreendidos aqui numa reta numérica, onde aqui seria o 2 e aqui seria o 3. Então seria esse intervalo todinho aqui que eu estou riscando, incluindo, a gente coloca uma bola dos dois lados e a bola completa também, a bola cheia aqui, tipo, eu encho também e achuro tudo a partir da bola. Pronto. Eu teria um intervalo fechado entre 2 e 3, incluindo o 2 e o 3, né? Porque é fechado. Então, que ele pode vir representado desse jeito, ou eu fazer exatamente isso, né? X, uma chave, né? Aí x que pertence aos números reais, esse símbolo aqui é tal que, x que pertence aos reais, tal que, esse símbolo aqui é um tal que. Esse símbolo aqui vocês lembram, né? Que é menor ou igual, né? Então 2 é menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 3. Mas geralmente a gente lê assim: x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 2 e x é menor ou igual que 3. Então vamos lá. Um intervalo aberto. Intervalo aberto é representado aqui com o colchete, né? É virado aberto para fora, né? É para representar aberto. Aí seria x que pertence a R, tal que, né? Aí x tem que ser maior, só maior do que o A, né? E menor do que o B. Se fosse nesse caso aqui, né? Seria x pertencente aos reais, tal que x maior que 2 e x menor do que 3. Nesse caso aqui, seria um intervalo entre 2 e 3. Eu achuraria todo esse intervalo aqui, né? E não pintaria nem o 2 e nem o 3 aqui, porque o 2 e o 3 não entrariam nesse intervalo. Por isso que a gente chama de intervalo aberto. Então, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, né? Estaria fechado em A e aberto em B, que seria o mesmo caso, né? Se está fechado em A, seria o x seria maior ou igual que esse A e só menor do que o B. Então, intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, né? Então, está aberto à esquerda, né? A bolinha não vai estar pintada. Fechada à direita, pintada. Achuraria tudo, né? Então, e o x seria pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior que o A, né? Só maior porque ele não está pintado, e menor ou igual do que esse B, porque a bolinha do B está pintada. Aí existem também os intervalos ilimitados, né? Tipo, que são intervalos que tendem a menos infinito ou mais infinito, né? Intervalo ilimitado à esquerda e fechado à direita. Isso quer dizer o quê?
que à esquerda do número aqui, ele não tem limite, não tem nenhum número que limite ele, né? Vai ser todos os números aqui. E fechado à direita, ou seja, esse número vai entrar. Então, a partir dele, todos os números que estão contando com ele, à esquerda dele, né, vão estar dentro desse intervalo, que a gente representaria pelo símbolo do infinito, né? Como está para a esquerda, é menos infinito. Então, menos infinito aberto, né? Que é o intervalo aberto, que ninguém sabe o final. E o A fechado no A, né? Então, aí a gente poderia escrever o que? X pertencente aos reais, tá o que? O X tem que ser menor ou igual que esse A, né? Qualquer X que for menor ou igual que esse A, pertence ao intervalo. Então, intervalo ilimitado à esquerda ou ilimitado à esquerda e aberto à direita, ou seja, seria o mesmo intervalo anterior, só que à direita também está aberto, ou seja, com exceção desse número A, todos os números que estão à esquerda pertencem a esse intervalo. Então, seria colchete, né? Aí menos infinito, e o A, aí só que o A estaria aberto também, né? Porque ele está aberto à direita, então seria X que pertence aos reais, tal que X tem que ser menor que A. Então qualquer X menor que A está dentro desse intervalo. Intervalo fechado à esquerda e ilimitado à direita. Então seria a bolinha pintada, né? E a partir desse A, todos os elementos à direita pertencem a esse intervalo. Então seria fechado, né? Então o colchete para o lado fechado, para o lado de dentro. Então A, o tracinho, né? Como é a direita, mais infinito. Se colocar só o símbolo do infinito, eu vou entender que é positivo, que seria X pertencente aos reais, né? Ou poderia a gente colocar X pertencente aos reais, tal que X tem que ser maior ou igual que o A, que daria um intervalo. Intervalo aberto à esquerda e limitado à direita. Ele estaria aberto à esquerda, então no meu ponto A. Então o ponto A não entraria no intervalo, né? E estaria ilimitado à direita, né? Então seria a reta todinha. A partir do 2, menos, ou a partir do A aqui, com exceção do A, todos os números que estão à direita do A, seja maiores que A, pertencem a esse intervalo. Então seria X pertencente aos reais, tal que X maior que A. Então, operações com intervalo. Então, como é que a gente faz operações com intervalo? Se eu vou unir dois conjuntos, a gente tem que lembrar das propriedades do conjunto. Se eu fosse unir aqui o conjunto A, digamos que tem uma interseção, né, com o conjunto B. Quem é o conjunto A unido com o conjunto B? É todos os números que estão aqui dentro, não é? Então funciona basicamente da mesma maneira. Digamos, a união de dois intervalos, esse intervalo A, né, que é entre menos 3 e 5, fechado, e B, que é 2 aberto e 9 aberto. Então, quando eu fizer a união, eu trago para cá, vai pegar o menos 3, né? Como vou unir tudo, o 2 também pertence a esse intervalo. E é uma união. Se é uma união, o 2 também vai entrar. Por isso que eu vou achurando até chegar aqui. Vai pegar o 5, né? O 5 estaria aqui também, né? Então iria continuando, olha. O 9 não pertence a esse intervalo nem a esse. Então não pode pertencer à união, né? Então a resolução aqui seria essa. Essa seria a minha solução gráfica, né? Então a gente poderia fazer resolver isso aqui, é só para a gente ter uma base. Então A unido com B dá um intervalo, né, fechado em menos 3, né? Ou seja, e aberto em 9.
colchete para dentro, né? Menos 3, aí vírgula para separar os números, 9, e o colchete para fora, porque ele vai estar aberto no 9. Ou a gente poderia colocar A unido com B, né? Vai ser igual a x pertence a reais, tá ok. X tem que ser maior ou igual que menos 3, né? E tem que ser menor do que 9. A interseção de dois intervalos, como é que funciona? Funciona também igual a interseção de dois intervalos. Tem um conjunto aqui A e B. A interseção são só os números que pertencem aos dois conjuntos, ou seja, se eu quero a interseção desse intervalo aqui com esse intervalo, então são os números que pertencem aos dois intervalos. Note que menos 2 aqui não pertence a esse intervalo aqui, logo ele não pertence aos dois. Só vai pertencer aos dois é a mesma parte achurada, ou seja, vai ser maior que menos 2 e menor ou igual que 5, né? Porque se passando daqui, esses números aqui não vão pertencer a esse intervalo, não são comuns a esse intervalo. Então seria o que? A interseção com B, esse intervalo daria aberto em 2, né? Que é esse pedaço, e fechado em 5. Então o colchete para dentro. Ou, né, a gente poderia escrever a interseção com B, né? X pertence a reais, tal que o X tem que ser maior do que 2 e menor ou igual que 5. Né? E esses exemplos aqui também são parecidos, né? Mas aqui eu vou pegar esse daqui para mostrar o intervalo aqui. B unido com C. O intervalo C é de menos infinito até 7, né? Isso com 7 aberto, ou seja, ele é ilimitado à esquerda, né? E aberto em 7. Então, eu representaria o conjunto B, né? Que é o que a gente já viu ali, que está entre 2 e 9. E o conjunto C, né? Que vão estar à esquerda do número 7, né? O 7 estaria aqui, né? Antes do 9. Aí eu faria, como é união, então esse 2 está aqui também. E esse 7 que não está nesse, mas está nesse. Então vou unir. Então vai ser do 9. Então vai ser do 9 para cá, até o infinito. Então B unido com C aqui seria todo esse intervalo aqui, do 9 para trás, né? Excluindo o 9. Então seria aberto aqui em menos infinito e aberto aqui em 9. Então poderia escrever x pertence a reais, tal que x menor que 9, né? Porque o 9 aqui está aberto, né? Foi menor que 9 e estaria nesse intervalo. Se fosse a interseção, né, do conjunto C com o conjunto D, o conjunto C, né, seria os números menores que 7 e o conjunto D seria os números maiores ou iguais que 4. Então, como é interseção, né, tem que estar nos dois conjuntos. Esse 4 estaria nos dois conjuntos e esse 7 estaria aqui, mas não estaria nesse. Então ia dar só esse pedacinho aqui, maior ou igual que 4 e menor que 7.